Agora nós faríamos as perguntas. Acho que faríamos 3 vereadores perguntam, iniciando pela Comissão de Saúde. A secretária responde a seguir, depois abriríamos para todas as perguntas. Todos os demais vereadores e visitantes da nossa Câmara hoje. Nós temos já dois vereadores inscritos, e então vamos da mesa. Alguém mais? Senhora Maria Manfron. Companheiro vereador Jaime Marcelino, segundo a vereadora Noêmia, e a terceira, nossa vereadora ilustrícia Maria Manfron. Vereador Oscalino do Povo. Perfeito, vereador. Vereador... Vereador Jair Marcelino, com o senhor, então, por favor. Vereador Oscalino, estou me inscrevendo, por favor. Bom dia a todos. Perfeito, vereador. Agradeço, presidente. Gostaria, no meu início, cumprimentar todos os atendentes da saúde, os médicos, através da nossa secretária Márcia, e fazer um agradecimento todo especial ao prefeito e à secretária que disponibilizaram os postos de saúde para receber os funcionários do transporte coletivo, também os taxistas da nossa cidade, para que pudessem ir aos postos de saúde, tomar a vacina com a apresentação do documento funcional. Então, os nossos sinceros agradecimentos eu faço à Secretaria e ao município de Curitiba. Obrigada, vereador. O próximo seria a vereadora Noêmia. Muito obrigada. Quero parabenizar a secretária Márcia pela explanação, cumprimentar todos aqui da Secretaria de Saúde, em especial a doutora Flávia. Quero dizer que ela é muito competente na área. Eu já falei aqui para a doutora Márcia. Parabéns. Doutora Márcia, eu tenho visitado as unidades de saúde e as UPAs, e uma das maiores queixas e preocupações é em relação ao número de médicos, número de profissionais, tanto de auxiliares na área de odontologia, em relação aos enfermeiros, ao cúmulo de desvio de funções, como está no plano de carreira. Então, eu gostaria de saber qual que é o planejamento da Secretaria para resolver essa questão tão pontual e importante. Há uma queixa genérica em relação ao cansaço, a horas de trabalho, a acúmulo de funções, enfim, eu gostaria de saber. Outra questão sobre as auditorias que são feitas com controle de avaliação, que são responsáveis pela atribuição de liberação e autorização de internações e procedimentos de alto custo. A minha pergunta é, nós temos 66 demandas originadas do Poder Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público, e 49 processos de pagamento administrativos. Gostaria de saber que se trata essas demandas, quais são essas ações judiciais e como é feita essa composição de centros de auditores. Quem são essas pessoas? O número de leito também se manteve em relação ao período de 2017. Eu tenho uma preocupação em relação ao hospital evangélico, a preocupação de perda em relação a leitos, o que está sendo planejado em relação a essa questão. Em relação à mortalidade infantil, a minha preocupação em relação à morte dessas crianças, quando diz no relatório que também tem uma questão de fatores maternos. Se dentro desses fatores maternos está incluso a drogadição. E também em relação à unidade de saúde, a UPA do SIC, eu acho que todos vão perguntar em relação qual que é o planejamento, e está tendo impacto nas outras UPAs, enquanto está fechada essa unidade. Também eu gostaria de saber, em relação a recursos humanos, o relatório na página 49 informa que são só 18 cargos comissionados na Secretaria de Saúde. Eu gostaria de saber se está englobado cargos dos demais equipamentos de saúde, unidade básica, as UPAs, se tem todo esse. E o número do VAS já é um total de 1.910 profissionais. Então, gostaria de saber quantos são servidores estatutários efetivos e quantos são comissionados. Muito obrigada. Obrigada, vereadora.
Na sequência, eu queria pedir desculpa, eu não fiz um acolhimento à secretária, meu bom dia aos demais colaboradores, nosso chefe de gabinete da saúde, o Ricardo, chefe de gabinete, e todos os demais funcionários da autoridade de saúde, os presentes vereadores e vereadoras, e aos internautas. Então, passamos para a vereadora Maria Manfron, para que depois possamos ter as respostas da secretária desse primeiro bloco. Muito bom dia, obrigada a parte que me cabe. Eu quero cumprimentar a toda a mesa, a presidente da saúde aqui desta casa, e a nossa querida secretária Márcia, e toda a sua equipe, que incansavelmente está sempre preocupada com a saúde. E os relatórios que a gente vê são muito bons. A gente sabe que tem alguns pontos pontuais que talvez tenha que resolver, mas, no geral, está funcionando muito bem. Ao nosso prefeito, pelo grande gestor, e muito preocupado com a saúde, pelo que ele tem feito nesses últimos dias também, né, com essa crise que o país está passando, ele tem se postado sempre para não faltar as primeiras necessidades. Então, seria para mim os cumprimentos, meus parabéns pela sua experiência, pelo seu trabalho, Márcia, e de toda a sua equipe. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Acho que a secretária já pode responder as 3 primeiras questões. Agradecer aí a vereadora Maria Manfron e o vereador Jaime Marcelino o apoio e os elogios à nossa equipe. Nossa equipe tem trabalhado muito mesmo, todo mundo, para que a gente faça cada dia uma saúde melhor. A vereadora Noêmia fez algumas questões com relação a RH. Nós já estamos em chamamento 100 profissionais de saúde, 40 médicos, 40 técnicos de enfermagem, 20 enfermeiros, que já foi aberto o edital e devem até meados de julho, mais tardar, estarão em atividade na secretaria, que foi uma medida que nós discutimos com o nosso prefeito para iniciar a reposição dessas saídas dos profissionais nas nossas unidades. É estranho, vereadora, quando a senhora fala em desvio de função, que nós primamos na nossa instituição e não há, eu lhe afirmo, nenhum desvio de função. Se alguém, todos os profissionais que atuam conforme a descrição do seu cargo. Enfermeiros como enfermeiros, técnicos e auxiliares, auxiliar de saúde bucal, médicos, fisioterapeutas, enfim, todas as categorias profissionais. E a nossa equipe de recursos humanos acompanha, para e passo, essas questões. Eventualmente, as pessoas relatarem problemas de cansaço, podem haver, porque as pessoas, às vezes, têm 2, 3 atividades, outros empregos, além da atividade na secretaria. Mas, de forma nenhuma, nós temos trabalhado muito com o processo de trabalho, não há, eu lhe afirmo, nenhum desvio de função. Com relação às auditorias, as demandas judiciais que nós temos, nós somos imputados, muitas vezes, dentro da secretaria, a fornecer medicamentos, materiais, insumos que não fazem parte do elenco daqueles que nós fornecemos de rotina. A farmácia curitibana tem 212 itens, 116 de entrega à população, que cobre toda a gama de atendimento e dá conta disso, até porque a gente tem uma comissão junto, inclusive com órgãos externos, que nos acompanham com a Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde. Eventualmente, há uma prescrição fora, um novo medicamento, muitas vezes nem registrado na Anvisa e nós somos demandados a cumprir um mandato judicial de fornecer imediatamente aquele medicamento. O que nós fazemos, nós temos um setor na secretaria que, se a ordem, o juiz às vezes manda, eu tive ordem até de prisão na minha pessoa, se não fornecesse determinada coisa. Ou cumpre-se, ou
ou multa dia de 5.000, 10.000. Então, ordem de juiz a gente acata e cumpre, depois a gente recorre na justiça. Felizmente, nós temos um bom setor dentro da secretaria, a nossa procuradoria é muito ativa, e nós depois recorremos e temos ganhado no mérito depois. A gente fornece imediatamente, às vezes nós somos demandados a fazer uma internação, o juiz já me deu 2 horas para internar um paciente que estava em casa. Então, são medidas, essas demandas judiciais, que ensejam, obviamente, uma auditoria depois, uma avaliação disso, das demandas. O nosso corpo técnico da auditoria é um corpo muito preparado. Nós temos uma auditoria que já tem mais de 2 décadas de trabalho, reconhecido nacionalmente, né? São profissionais que acompanham os serviços e que fazem todo o acompanhamento dessas situações. Infelizmente, isso é alheio à nossa vontade. Tá? Então, não há o que a gente possa... Isso é o cidadão que entra na justiça e um juiz acata ou não a demanda dele. Com relação à perda de leitos, eu já tive nessa casa e já falei que... Quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos um hospital fechado dentro dos hospitais. A gente está muito feliz, porque o cadastro de estabelecimento, e os senhores no relatório aqui podem acompanhar, as senhoras, não houve mudança de leito. O que nós fizemos o ano passado foi, dentro do HC, foram abertos mais 140 deles. Eles estavam fechados. O HC, qualquer cidadão pode entrar agora na internet e ver. Ele tem 108 leitos. Secretária, eu vou lhe dar mais 30 segundos para concluir. 108 leitos cadastrados. Ativos não tinham 250 no ano passado. Essa é a questão. A mesma coisa do evangélico. Ele tem 497. Ativos, 398. Então, o que nós estamos fazendo gradativamente é abrir leitos que estavam fechados. Não houve alteração do cadastro. Nós estamos reorganizando dentro dos contratos. Com relação à mortalidade infantil, os fatores maternos envolvem um grande número. Desde a adesão dessa gestante ao pré-natal. Esse é o fator materno. Muitas vezes ela não vai na consulta. Ela não faz o tratamento para sífilis. Então, a gente tem N fatores aqui que nós vamos colocar. E, para responder da UPASIC, que é a pergunta, nós, todos sabem, nós estamos num processo, nós qualificamos 8 organizações sociais, agora em abril. Abrimos um processo, que aí é um processo licitatório mesmo. Essas 8 organizações sociais, tivemos 4 que visitaram e apresentaram propostas. Nós desqualificamos uma. Essa uma que foi desqualificada entrou com recurso, que é direito dela. Não vai ganhar o recurso, a gente já sabe, porque ela não tinha as certidões, mas isso atrasou o processo em 15 dias, porque aí entrou num prazo recursal que ela tem direito, essa organização social. Nós devemos abrir ela em meados de junho, final de junho, se não tiver nenhum atrapalho, mas o processo está andando. E com relação aos cargos comissionados, que a senhora perguntou, a Secretaria não tem muitos cargos comissionados, por incrível que pareça. Nós temos funções gratificadas. Qual que é a diferença de cargo comissionado e função? Função gratificada é para o servidor da carreira. Na nossa instituição, e eu tenho orgulho e encho a boca para falar, só pode ser chefe de unidade de saúde quem é da casa e quem tem mais de 3 anos. Só pode ser supervisor quem é da casa e tem mais de 3 anos de casa, passou o estágio probatório. Então, várias funções. Só pode ser auditor quem é da casa. Só pode ser... Então, nós temos muitas funções gratificadas que mantém essa estrutura. Eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, teve a felicidade de ter um bom gestor que pensou nisso. Nós não temos cargos comissionados, são muito poucos, graças a Deus, porque aí evita o oportunismo, o uso do cargo em benefício não do cidadão e não da boa política pública. Obrigada, secretária. Próximo, vereador Scalino. Secretária, muito obrigado. Companheiro vereador Mauro Inácio, por favor.
Depois temos, então, a vereadora Josete e o vereador Pierre. Scalino, só confirmar se o companheiro está inscrito aqui Scalino, também. eu fiz a inscrição também. Não, está tudo ok. Ah, tá. Obrigado. Solicito a inscrição também, por gentileza, vereador Scalino do Povo. Tem bastante tempo. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar a secretária Márcia Schulack, toda a sua equipe, também cumprimentá-la pela explanação. É sempre importante esse esclarecimento a toda a sociedade, porque hoje é muito comum se ver o lado negativo, mas não se olha o lado positivo, as unidades, a estrutura que está à disposição da população. E o que me chamou a atenção nessa sua explanação foi exatamente o atendimento na UPA, que foram mais de 85 mil atendimentos no quadrimestre, e sendo que 83% na linha verde, né, o que significa a não urgência. Né? E eu lhe pergunto, secretária, se há uma publicidade nesse sentido para conscientizar as pessoas de que procure a sua unidade primeiro antes de se colocar numa fila, porque naturalmente quem chega lá com infarto, com AVC, terá essa prioridade, porque está se falando de uma vida que pode ser perdida se não houver esse atendimento urgente. Então, minha preocupação é se há essa publicidade frequente para que a população seja orientada e, estando lá também, que não seja urgente, que tenha a compreensão de ter que esperar, porque tem uma vida sendo salva naquele momento. Uma outra questão também gostaria de perguntar, vi ali que são 219 milhões gasto com pessoal, né, de uma equipe de quase 9 mil profissionais, e se já, parece que já está tendo contratação, se há agora, de imediato ou a médio, curto prazo, o aumento desse efetivo, se há essa necessidade. Com relação à UPA da SIC, a senhora já esclareceu, dias atrás a vereadora Maria Letícia fez uma explanação aqui, sabemos do entrave da judicial na questão e estamos torcendo para que, quanto antes, essa UPA possa entrar em funcionamento. Também quero cumprimentar pelo escute seu coração, eu tenho escutado o meu coração, ele está com ruído, é muito importante essa ação, também é uma campanha de publicidade, também uma necessidade de colocar a população sabendo os perigos que corre com o decorrer da idade. Para concluir, vereador, por favor. Para concluir, dizer, então, que é importante, sim, explicitar essas ações positivas para que a população tenha conhecimento de toda a estrutura disponível na rede municipal de saúde. Obrigado, vereador. Vamos, então, para a líder do bloco, vereadora Josete, por favor. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a secretária e toda a sua equipe. Indo diretamente aos questionamentos, tem algumas coisas que nós gostaríamos que fossem esclarecidas, porque não conseguimos identificar no relatório. Primeiramente, alguns dados que não observamos. Consultório na rua, né, as atividades e os atendimentos, não observamos esses dados. Também, eu acho que um dado importante para nós acompanharmos é quantos médicos nós temos hoje nas unidades de saúde. Nós tínhamos um quadro, além de médicos, outros profissionais, né, nós tínhamos normalmente um quadro onde era, né, em cada relatório eram fornecidos, era fornecida a quantidade desses profissionais. Então, gostaríamos de saber, em relação a médicos e demais profissionais de saúde, se houve um aumento, uma redução. Acho que é um dado importante. Também números em relação às ouvidorias. Eu acho que também são elementos importantes para a reflexão que a população tem apontado. Então, gostaríamos de ter acesso a esses dados. Em relação à questão mais de prestação de contas mesmo dos recursos, nós identificamos ali no item 4.2, despesas pagas por blocos de recursos, que, em relação à gestão do SUS, houve uma queda expressiva
comparando os dados de 2017 e 2018. O porquê dessa queda, né? Também em relação ao investimento, aí ao contrário, houve um aumento, a gente acha importante, mas gostaria de ter o esclarecimento, né? Onde está sendo aplicado, que tipo de investimento é esse, né? Nós tivemos um aumento expressivo em relação ao primeiro quadrimestre de 2017. Ainda em relação às despesas pagas por categoria econômica, o item 4.3, em relação a despesas de capital, né? Também houve um aumento expressivo de R$633 mil aproximadamente, para 2.300.000 em 2018. Então, onde, né, está sendo investido esse recurso, em que exatamente, acho que é importante para a gente ter poder fazer essa avaliação. E também mais um questionamento em relação ao que nós observamos no relatório, considerando a queda do número de consultas né, do SUS em relação ao primeiro quadrimestre de 2017, né, houve uma queda considerável aí, de cerca aí de 32 mil consultas. Por que o tempo de espera em recepção e a consulta nas UPAs? Para concluir, vereadora. Porque o tempo de espera entre a recepção e a consulta nas UPAs vem subindo. Houve, né, através dos dados, dos gráficos, aí a gente vê esse aumento, né? Então, qual a relação entre essas duas situações? Se já há, por parte da Secretaria, algum estudo que identifique isso? Obrigada. Na sequência, então, o companheiro Pires está no telefone. Pode ser, Pires? Último? Muito bem. Então, passamos para o nosso vereador Felipe Braga Cortes, por favor. Depois, na sequência. Obrigado. Bom, obrigado pela presença de todos da Secretaria Municipal de Saúde. Sua fala, secretária Márcia, referente à questão dos cargos de quem ocupa a chefia, a saúde não se brinca, né? E eu acredito que isso, independente das gestões, umas melhores, outras nem tanto, mas a equipe técnica da prefeitura sempre é uma equipe que todos nós temos que dar parabéns, enfim, e sendo assim, só sendo cargo de chefia e cargo superintendente, sendo pessoas da casa, nos conforta, porque assim deveria ser, talvez seja um dia em todas as secretarias, nas principais secretarias, eu diria, queria que seja assim, não só no município de Curitiba, mas no Estado e na Federação. É importante que tenha a capacidade técnica e a política seja para quem faz a política, né? Efetivamente, uma chefia da Casa Civil, uma secretaria de governo, etc. Talvez seja a tendência para frente, porque os resultados, com certeza, seriam melhores e serão melhores. Eu queria só dar uma sugestão, dentro de algumas situações que a gente tem visto no dia a dia. Uma delas é a saúde da família, que está tendo essas discussões, em alguns casos, em algumas unidades, que já se falam que não vai ter mais. Então, uma sugestão apenas para que se faça, talvez, uma reunião com os vereadores, na própria Secretaria de Saúde, para que a gente possa ter uma explicação mais coesa e da parte da Secretaria, no sentido de que a gente possa fazer o contraponto do que a gente tem acompanhado. Teve, evidentemente, algumas reuniões, as reuniões são conflituosas em função da comunidade, e nessas reuniões, às vezes, não tem como a gente ter os dados mais aprofundados da Secretaria de Saúde. Então, eu não sei se via a Comissão de Saúde, poderia marcar, mas que os vereadores que tivessem interesse, né, em realmente conhecer os dados, saber qual é o porquê, se isso vai acontecer ou não, numa reunião na Secretaria de Saúde, acho que seria interessante. No mais, é saudar, esperamos sempre, a gente torce que as secretarias do município
possam realmente fazer um trabalho cada vez melhor, e a Secretaria de Saúde é fundamental nesse processo. Parabéns a todos os funcionários da Secretaria de Saúde de Curitiba. Obrigado, vereador Felipe. Secretária, por gentileza, então temos a resposta desse bloco, que é do Inácio, vereadora Josete e o vereador Felipe Braga Cortes. Por favor. Vereador Marina, nós fizemos já, o ano passado, uma campanha para a questão da procura das UPAs, mas isso é uma coisa difícil de mudar na cabeça da população. A população, muitas vezes, nós estamos vivendo na sociedade, eu digo, um momento do aqui e agora, é tudo para ontem, né? As pessoas não planejam, as pessoas não querem esperar, as pessoas, às vezes, têm pouca sensibilidade, está vendo que uma pessoa está passando mal, mas é a minha vez. Então, é muito difícil a gente lidar com a complexidade do momento. A gente fez, o ano passado, um videozinho, nós estamos trabalhando agora, até ontem, sábado, eu estava vendo com a comunicação, um vídeo novo, orientando o que é o papel da UPA, né? E as pessoas têm que entender, a hora que entra uma crise asmática, um paciente que está com uma insuficiência respiratória grave, toda a equipe vai se voltar para ele e vai parar, porque aquele indivíduo que está lá esperando uma consulta vai esperar. E vai esperar 3 horas, vai esperar 4 horas. Até porque eu já discuti muito isso com a equipe. Nós aumentarmos médicos nessas unidades não vai resolver o problema. Porque a unidade de pronto atendimento ela tem um papel de estabilização de pacientes numa situação, está vomitando, está com quadro respiratório, uma crise hipertensiva, uma descompensação de diabetes. Ela não é para fazer consulta. Nós estamos reforçando, e daí já respondo a sua segunda questão, já está aberto o edital, já sendo chamados 100 novos profissionais, 40 médicos, 40 profissionais técnicos de enfermagem e 20 enfermeiros, que são as categorias de concurso aberto. Nós precisaríamos de outras categorias, mas não temos concurso. E estamos discutindo, junto ao RH, há uma comissão discutindo a avaliação para abertura de concurso das outras categorias, porque são só essas 3 categorias que nós temos concurso aberto. Tá? Então, por isso, são essas e são as mais demandadas nas nossas unidades. Dentro dessa reorganização está previsto campanhas, e a gente tem feito isso com a nossa população, no sentido de reorganizar os processos de trabalho e fortalecer muito a atenção primária. Nós fizemos toda uma reestruturação da odontologia, dá para se perceber pelos números, porque a gente fez toda uma reformulação do processo de trabalho. E aí eu já vou responder a questão levantada pelo vereador Felipe Braga Cortes na ação. Nós temos uma proposta clara. Já trouxe aqui de outras vezes, nós aprovamos no Conselho o Índice de Vulnerabilidade das Unidades Básicas de Saúde do município. Tem gente fazendo confusão com o índice. Nós não queremos acabar com nada, nós não queremos destruir nada, muito pelo contrário. Nós somos profissionais de carreira e ajudamos a construir essa secretaria. Eu tenho 32 anos de história dentro da saúde, no Paraná e de Curitiba. Doutora Bia tem 32 anos como eu. Doutora Tânia, que é a nossa superintendente, uma professora, conselheira do Conselho Regional de Medicina, professora da Residência de Saúde da Família da PUC, médica da atenção primária. Nós temos história, nós temos compromisso com a população. Então, nessa lógica, nós estamos buscando levar à nossa população uma atenção adequada para todos. E identificamos que nós podemos melhorar o processo de trabalho reorganizando nossas equipes. As equipes do Bom Pastor podem todas permanecer lá, toda a equipe. Mas aquela unidade não é de vulnerabilidade. Eu estou chamando o médico. O médico que assume não vai lá na Vila Osternac por 4.200 mais 30% de salubridade. E os senhores sabem o salário do profissional que está lá no Bom Pastor. É só entrar na página, no portal da transparência. A média é 32 mil.
Nada contra eles ganharem 32 mil, mas é lá na Vila Osternac que eu preciso desse profissional. Porque quando entrar um médico, eu dificilmente vou colocar. E quando foi criado o incentivo, eu estava na secretaria. Foi quando surgiu o Bairro Novo, na década de 90. Nós não conseguimos lotar médico no Bairro Novo, ninguém queria ir para lá. Por isso foi criado o incentivo de 80% sobre o salário. Porque o Saúde da Família, o profissional dobra o vencimento dele da carreira e mais 80%. Então, se os senhores fazem a conta, o médico, numa faixa de 20 anos, está numa faixa salarial de 12 mil pelo crescimento. Dobra mais 80%. Legítimo, justo, ninguém quer mexer com isso. Nós só queremos levar aonde o povo precisa, porque senão eu nunca vou conseguir lotar médico. Hoje a Vila Osternac, com 12 mil pessoas, com alta vulnerabilidade, estou dando um exemplo, eu posso citar a N aqui. Eu tenho 4 médicos de residência, abençoada a residência da doutora Tânia. Eu não tenho médico PMC lá, lamentavelmente. A população que mais precisa não tem. Eu não consigo lotar enfermeira nessas unidades, porque no inicial da carreira, então nós estamos fazendo um critério muito justo, critério de equidade, dar mais a quem mais precisa. Secretária, quantas unidades de saúde da família tem no total? São 66. 67 no momento com o Jardim Aliança, porque ela já nasceu Saúde da Família. O que nós trabalhamos claramente é, e o profissional vai ser consultado, vereador. Se ele quiser, ele ama aquela unidade, ele mora na frente, a Eva, que mora na frente, o Bom Pastor, pode ficar lá. Não tem problema, ninguém vai tirá-la de lá. Mas ela vai abrir mão do incentivo, porque não é justo para eu poder lotar onde precisa. Pode, vai ser oferecida as 2 oportunidades, mas a gente pode discutir isso. Eu tenho maior vontade de esclarecer as pessoas. O problema é que são profissionais que não querem sair da zona de conforto. Ouvidorias. Vereadora, na página 82, nós temos aqui, tem um relatório das ouvidorias que nós fizemos. Nós fomos, no quadrimestre, 8.505 manifestações. A vereadora Josete, que perguntou das ouvidorias. 91% foram respondidas. Tá? Na página 82 tem a informação que a senhora disse que não localizou no relatório. A questão das despesas em queda, eu já respondi no outro quadrimestre, a senhora fez a pergunta ao contrário, quando eu estive aqui no começo do ano, em janeiro. Por que tinha aumentado a média alta? Nós pagamos despesa do período anterior. Então, a comparação que nós fazemos é do primeiro quadrimestre. Tá? Nós estamos pagando dívidas do passado, por isso que há um aumento, e agora uma queda, porque nós pagamos em 2017 dívidas de 2016. Agora, em 2018, não tivemos mais dívidas, que nós equacionamos as dívidas com os prestadores. Em relação aos investimentos, nós tivemos, graças a essa casa, algumas emendas parlamentares. Graças a emendas parlamentares federais e do governo do Estado, nós recebemos recurso para aquisição de equipamentos e materiais. Agora, nós tivemos, recentemente, o ministro da Saúde esteve aqui, 4.400.000 para equipamento, governo do Estado, secretário Michele, 1.725.000 para equipamento. Nós tivemos inúmeras emendas que permitiram a aquisição de equipamentos aí para nossas unidades de saúde, hospitais, enfim, da rede. Tivemos emendas também de deputado federal, Cristiano Iaré, Luciano Dutti, Leopoldo Meyer, que eu estou me lembrando, que permitiram para os nossos hospitais, e nós entregamos vários equipamentos para a estrutura da rede. Secretária, nossos agradecimentos pelas respostas aos 3 vereadores. E agora, na sequência, esse bloco, companheiro vereador, professor Silberti, Marcos Vieira e também o Giovanni, por favor. Bom dia, secretária. Quero cumprimentar a secretária e a sua equipe. Como professor, eu observei na tabela
que a nossa categoria são os que menos procuraram a vacinação contra a gripe. E fiquei preocupado com isso, porque a nossa categoria, com a categoria bastante instruída, deveria procurar mais, né? E aqui na região central também você disse que também as pessoas procuram menos. Você já pensou em fazer uma pesquisa assim para saber o porquê dessas classes estão procurando menos a vacinação contra a gripe? Seria isso? Obrigado. Na sequência, companheiro vereador Marcos Vieira, por favor. Obrigado, vereador. Parabenizar a secretária, toda a sua equipe, pelo trabalho que vem desempenhando. Secretária, eu gostaria de fazer algumas perguntas, uma referente à página 41 e 40. O relatório destaca que a influência do fator geográfico na taxa de mortalidade infantil, né? Onde temos 3 distritos sanitários que se destacam negativamente, que é no caso do SIC, Tatuquara e Boa Vista. Por um outro lado, ele mostra também, ali é algo positivo, o distrito do Cajuru, que teve apenas uma morte. O ideal seria nenhuma, mas em relação tem algo que é feito diferente, um distrito em relação ao outro? Tem algo que dá para se trabalhar nessa questão para ver o que há de diferente? E outro também, já foi feito a pergunta, mas eu só gostaria de reforçar. O relatório também lá na página 36, ele diz lá que 84% dos atendimentos nas UPAs são o pessoal que estão na linha verde. Isso se dá à falta de conhecimento, talvez seja um problema cultural já das pessoas que talvez achem que é a UPA que resolve o seu problema, ou tem alguma relação à falta de atendimento na unidade básica? Quando você colocou que talvez tenha uma dificuldade lá na unidade do Sternac, né, de levar médicos para lá. Isso tem uma relação, a falta de médico no Sternac, talvez estar lotando a UPA do sítio cercado? E uma última pergunta, se existe um tempo máximo permitido para uma pessoa ficar, talvez, internado numa UPA. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Vieira. O vereador Giovanni, por favor. Bom dia, eu gostaria de parabenizar a doutora Letícia e sua comissão, e também cumprimentar a secretária Márcia, dizer que é mais para cumprimentar a todos envolvidos no sistema de saúde, mas não poderia deixar hoje de parabenizar o núcleo do Boqueirão na pessoa da Deise. Tá? Mas também eu precisaria deixar registrado também algumas autoridades de saúde que nos seus horários 100% estão disponíveis para atender a comunidade, porque eu encontro essas pessoas em eventos, em missas, e sempre a população, por conhecer eles, fazem sempre aquela pergunta, né, como proceder na saúde. Então, eu queria deixar registrado aqui e parabenizar a Chalimar, da unidade Eucalipto, o Júnior, do Del Rey, do Sítio Cercado, a Josiane, do Esmeralda, a Carla, da Vila São Pedro, a Tatiane, do Núcleo de Apoio do Auer, e a Alzira, do Tapajós. Sei que tem mais autoridades na regional do Boqueirão que estão disponíveis 100% para atender aos seus usuários, mas deixar também o parabéns à secretária. Eu, como conselheiro de saúde, desde 98, eu posso afirmar com certeza que o sistema hoje melhorou bastante. Muito obrigado. Vereador Giovanni, muito obrigado. Secretária, por gentileza, então, esse bloco aguarda a sua resposta. Eu esqueci de informar, vereadora Josete, são 656 médicos que nós temos atuando nos 111 postos de saúde da nossa cidade. Eles têm cargas horárias distintas. Nós temos médicos de 20 horas e de 40 horas que estão atuando na estratégia de saúde da família. Nós precisamos fazer uma adequação, porque a nova Política Nacional da Atenção Básica, publicada o ano passado, ela não permite, a política anterior permitia que tivessem médicos de 20, 30 ou 40 horas na estratégia de saúde da família. Agora, obrigatoriamente, é a 40 horas. Nós temos 18 profissionais que são de 20 na estratégia, que vão ter que fazer opção. Ou eles dobram para 40, ou eles saem da estratégia, porque não é mais permitido. Então, isso tudo, eu já vou falando, porque causa
mas é a adequação que nós temos que fazer à política da atenção básica. Professor Silberto, a questão da vacina da gripe, a gente tem feito um trabalho grande com a comunidade. Como o senhor viu, não só os professores, as crianças e as gestantes também tiveram uma procura menor esse ano, que nos preocupa muito, porque são grupos mais de risco. Nós já tivemos no passado, na primeira epidemia, em 2009, muitos óbitos em gestantes, né? E isso nos preocupa bastante. A gente acredita que, eventualmente, as pessoas podem ter feito no privado. A gente está tentando trabalhar, inclusive, essa informação para poder juntar essas informações, mas estamos com vacina ainda para fazer e ainda há tempo de fazer. A questão colocada pelo vereador Marcos Vieiras da mortalidade infantil, isso corrobora o nosso índice de vulnerabilidade. As áreas mais vulneráveis são áreas mais desprovidas sob todos os aspectos. Então, o Tatuquara, para nós, é um distrito emblemático, porque todo mundo que conhece e permeia e caminhou por aquele distrito, especialmente todas as unidades daqueles distritos são de alta vulnerabilidade, e mostra para nós a necessidade do poder público ser muito mais efetivo e atuante. O que nós desenhamos nessa questão da mortalidade infantil? Desde o ano passado, a gente fez toda uma reestruturação do programa, e o Cajuru só mostra para nós que dá certo quando a gente muda o processo de trabalho. Todo o distrito se envolveu numa estratégia de redução. O distrito Cajuru também trabalhou a redução da sífilis. Se pegar o dado da sífilis, dá para observar isso, porque trabalha junto. Mas nós estamos muito felizes. O Tatuquara, o ano passado, tinha uma mortalidade de 17, caiu para 10,2. Então, todas as nossas ações, embora ela seja mais alta ainda, ela também tem uma ação efetiva. Inclusive, as equipes da atenção primária, quando a gente fizer a reformulação de alta vulnerabilidade, serão mais robustas, atenderão menos pessoas. Tem toda uma lógica por trás da alta vulnerabilidade, não é só... E ninguém vai ficar desassistido. Nós não vamos tirar nada de ninguém. Até porque a política da atenção básica, independente de ser estratégia ou não ser estratégia, nós vamos seguir ela à risca. Tem visita domiciliar para quem não faz estratégia, se for necessário. Ninguém vai fazer uma visita onde não é necessário. Com relação à questão do tempo máximo e a falta de médico, com certeza, a ausência de médicos em algumas unidades leva as pessoas para as UPAs. Quando a gente tem dificuldade da lotação do profissional e não consegue manter a equipe, é um dos motivos que pode levar, sim, e a gente tem monitorado isso. Tempo máximo na UPA. Nós monitoramos, é uma meta nossa. Quando assumimos a gestão, o tempo médio de um paciente na UPA era 24 horas. Nós caímos agora, nesse último começo desse ano, nós estamos com 14 horas, 12 horas. Nós estamos trabalhando nesse sentido. O que nós estamos trabalhando? Protocolos de fluxo para que o paciente grave, aquele que precisa de um leito, por isso que a gente trabalhou os leitos de retaguarda, ele vá para uma assistência hospitalar, aquele que precisa de internação. Eventualmente, a gente fica com um paciente na UPA, que é aquele paciente que a gente sabe que pode estabilizá-lo e liberá-lo depois para atendimento. Exemplo típico é um paciente com uma cólica renal. Não preciso interná-lo. A gente, a menos que ele esteja com um quadro muito... Mas, em geral, você estabiliza ele em 8 horas, 10 horas, faz um soro, e ele tem que procurar uma investigação, porque se ele tem um cálculo renal, ele vai ter que fazer depois o segmento na atenção primária, porque a UPA não vai dar conta disso. Uma crise asmática, muitas vezes a gente estabiliza ele para depois ele seguir um tratamento, que é uma condição crônica. O que a gente precisa trabalhar com a população? 80% da carga de doença de Curitiba são condições crônicas. O modelo agudo não funciona para o crônico, porque eu vou a vida inteira estar na UPA. Um diabético precisa se cuidar junto da atenção primária. O ideal é que ele nunca precisasse ter descompensação e ir para a UPA, porque cada vez que eu tenho uma descompensação, uma falha no acompanhamento desse quadro. Então, o Escute Seu Coração tem esse objetivo, trabalhar muito fortemente
com os indivíduos para que acompanhem na atenção primária e fortalecer cada vez mais a nossa atenção primária, torná-la o mais robusta possível e que minimamente as pessoas vão para as UPAs. Secretária, muito obrigado. Esse outro bloco, nós temos então o vereador nosso Mauro Bobato, por favor. Obrigado, Scalino. Também me inscrevi com o vereador Scalino. Obrigado, Scalino. Eu só queria saudar a nossa querida secretária Márcia Cecília Sulac, bem-vinda sempre a essa casa. Enaltecer a tua equipe em nome do Ricardo Gil. Márcia, enaltecer o pessoal da regional. Sempre procura nos orientar com instruções quando a gente tem dúvidas. Então, esse canal aberto que a gente tem a possibilidade. Porque o vereador acaba sendo procurado no sistema de saúde. Trabalhar com saúde, imagino que é uma coisa muito delicada, porque todo mundo chega num momento frágil e sensível. Só quero dizer, de forma prática, que eu sinto também uma certa carência pela gente ter essa alta vulnerabilidade na nossa região, nas equipes médicas, mas eu tenho acompanhado, eu tenho a possibilidade, o pessoal do distrito, que cita a Chunaida, sempre estão tentando informar e nos passar a situação, o andamento. Quero deixar registrado que eu acredito na gestão tua, com esse teu jeito forte, direto, certas horas, meio brabo até para se falar, mas eu acredito muito na gestão do prefeito Rafael Greca e na tua gestão. Então, nesse sentido, eu quero deixar meu voto de apoio para você e para a tua equipe, dizer que eu quero estar juntos, existem situações delicadas que a gente é procurado, mas sempre tive o suporte do pessoal da Secretaria em termos de orientação, de instrução e de como agir. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na caminhada, mas eu só queria que, se possível, pontuasse como está o andamento da implantação da unidade de saúde Umbará 2, como se está sendo dado andamento nesse processo. É uma pergunta local, mas, se possível, obrigado, boa sorte a você e toda a tua equipe, Márcio. Ilustre vereador Bobato, muito obrigado. Se a vereadora Julieta Reis, por gentileza, e depois companheiro vereador Hélio Verbinski. Muito obrigada, vereador Scalino. Eu gostaria de cumprimentar essa competentíssima secretária municipal de saúde de Curitiba, servidora de 30 anos, que está ali, que conhece tudo, que sabe o nome de cada servidor, de cada unidade. Não adianta, a experiência na vida da gente é tudo, e quem trabalha com experiência trabalha certo, porque chega de experimentação. Aquilo que é certo e o que é correto. É claro que eu tenho que cumprimentar ao mesmo tempo todos os servidores da saúde. Eu acho a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba das mais competentes do Brasil, inclusive em resultados, e a gente sabe que isso é verdade, não é conversa mole, principalmente porque trabalham com conhecimento de causa. Então, eu ia falar da questão da saúde da família, porque eu sei que está havendo uma série de confusões, tem gente que vai lá dizer que a unidade vai fechar, que o prefeito Greca está fechando a unidade, e a gente sabe que não é verdade. E essas coisas que a gente chama de fake news atrapalham a vida de todo mundo, porque criam um certo constrangimento e, ao mesmo tempo, uma expectativa por parte dos usuários que não sabem exatamente o que está acontecendo. Agora, já que foi explicado tudo com relação à questão da saúde da família, eu queria saber se, no caso da ouvidor Pardinho, que trabalha com o pessoal da terceira idade e que é uma unidade especializada, que eu acho importantíssima, se essa questão da reformulação também vai atingir a unidade da ouvidor Pardinho. Fora isso, queria cumprimentar todos vocês, são todos muito competentes, experientes, e não tem aquilo que é para ser feito certo, é para ser feito certo. E tenho certeza que o prefeito tem o maior interesse que a saúde funcione de maneira correta em Curitiba. Parabéns para vocês. Vereadora Julieta Reis, obrigado. Por gentileza, vereador Hélio Verbinski. Eu gostaria de cumprimentar a nossa secretária de saúde, a Márcia, pela força e pela boa gestão que vem fazendo. Em nome do Ricardo, cumprimentar toda a equipe lá da secretaria, que nos atende sempre com muito afinco. Eu tenho acompanhado os índices, né, que medem a saúde em Curitiba, e percebo que o que não está estabilizado melhorou. Isso significa que nós temos uma grande gestão à frente da Secretaria de Saúde. Medicamentos, infraestrutura, os postos melhoraram muito. Eu tenho uma pergunta, secretária, a respeito das emendas parlamentares. Convencidos aqui pela vereadora Maria Letícia, que é presidente da Comissão de Saúde, a maioria das minhas emendas foram para a área de saúde.
Claro que nós criamos uma expectativa nos postos lá da região leste e temos sido cobrados nesse sentido. Então, eu gostaria só de acompanhar isso para que pudéssemos sanar essa dúvida que existe lá na região. Também tenho sido bastante cobrado sobre a possível construção de um posto de saúde para atender Jardim das Américas e Uberaba. E nós temos um terreno lá, que era das irmãs soroptimistas, e a senhora, na última vez que esteve aqui, me disse que isso estaria em projeto, né? E que nós poderíamos, eu tenho o compromisso de conseguir emenda parlamentar federal para que possamos construir esse posto. Então, eu gostaria que a senhora me esclarecesse, porque o prazo de emendas é agora outubro, então nós teríamos ainda um tempinho para poder articular isso. No mais, só elogios à sua equipe. Vereador Hélio Verbisky, muito obrigado pela sua contribuição na informação junto à secretária. Secretária, por gentileza, esses 3 companheiros, então, a resposta para nós todos. Bom, primeiro, hoje nós estamos... eu pedi que as nossas supervisoras ficassem em área, porque eu estava muito preocupada com o atendimento à população, então nós temos só uma supervisora aqui, o Giovanni até elogiou a Deise, mas ela está lá na labuta, porque eu pedi que estivessem áreas frente à dificuldade que está ocorrendo e até se precisasse remanejar as equipes. Então, nós estamos representados pela Tereza Kindra, aqui, que é da Matriz, que veio representar todos os supervisores. Então, a ausência dos nossos supervisores foi a meu pedido, porque nós temos o compromisso, primeiro, com a população, respeitamos essa Casa de Leis, mas é importante que elas estivessem em áreas... a gente até estou aqui de olho no WhatsApp, até um balão acabou de cair embaixo, em cima da maternidade do Bairro Novo, mas já está sendo equacionado lá. Então, a gente está com um olho aqui e um olho lá também na população. Agradeço a todos os elogios à nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe muito comprometida, vereador Giovanni, e está sempre disposta a ouvir. São profissionais de carreira, profissionais que têm compromisso com as lideranças, com essa casa, e com a boa política pública, com a boa atenção à saúde da população. Então, a ausência dos supervisores, ela não foi nenhum demérito, é no sentido da situação que nós estamos vivendo no momento. Com relação, vereador, o senhor vai fazer o adiantar, vocês vão receber um convite, eu estava ontem até com a governadora, do anúncio de alguns investimentos do governo do Estado. Eu vou contar aqui, mas vocês não contam para ninguém, senão tira a surpresa. Mas nós recebemos agora o repasse, foi confirmado semana passada, a Unidade de Saúde Umbará 2 foi aprovado, então foi empenhado pelo Estado, mais as 14 reformas das unidades, que são mais investimentos para Curitiba que estão vindo aí. Então, agora nós vamos, assim que chegar o recurso, licitar e ver o andamento do processo lá da sua tão querida unidade lá do Umbará, nosso Umbará. A vereadora Julieta Reis, nós temos 9 unidades de baixa vulnerabilidade, dentre elas o ouvidor Pardinho, que a senhora conhece bem, nunca exerceu a estratégia de saúde da família, até porque não tem, por conta do imenso território, 70 mil pessoas, mas nós vamos manter o atendimento lá, a senhora pode ficar tranquila, até porque essa é uma unidade que tem um projeto para ela para 2019, que eu não vou adiantar aqui. Nós queremos voltar ela a ser uma referência para o idoso, bem importante em Curitiba, além de atender a atenção primária no centro da cidade, que é uma unidade para nós muito emblemática. Nós temos algumas unidades que são muito procuradas, a unidade que mais vacina em Curitiba, a unidade assim, mais tudo é a Ouvidor Pardinho. Então, a senhora pode ter certeza que nós olhamos com muito amor e carinho, com relação, e nós temos um carinho especial, e a Tereza Kindra, que é a nossa supervisora, também está quase que diuturnamente lá dentro da unidade, junto com a equipe trabalhando, mas nós vamos fazer isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. Com relação às emendas, vereador Hélio, eu discuti a semana passada, eu e Beatriz tivemos, a Bia, nossa superintendente, com o secretário Jamur, e fizemos uma reunião só sobre as emendas parlamentares. Nós temos quase 5 milhões, 4 milhões e 700 de emenda,
Quero aqui agradecer empenhoradamente a vereadora Maria Letícia, porque nós temos emendas individuais e emendas de conjunto, né? O Serginho do Posto, nosso presidente da Câmara, o nosso líder, o Pia. Eu sei que cada um de vocês, né? Nós estamos com uma lista, estamos muito, muito agradecidos a todo esse empenho, mas o secretário Jamur estava esperando o nosso secretário de Finanças retornar, porque ele estava numa atividade aí fora, num seminário internacional. Ele retornando, agora a gente já está discutindo a liberação e vai comunicar a vocês e dar o devido crédito a cada um no momento que a gente tiver as liberações, mas isso já está discutido na Secretaria de Governo com relação a isso. Com relação ao posto Jardim das Américas, tem uma questão do terreno, vereador. Nós não temos como fazer projeto ou qualquer coisa sem uma definição de terreno. Enquanto não, que é o mesmo problema que a gente teve em alguns outros locais, enquanto não tiver terreno, eu não posso fazer um projeto. Entendeu? Então, tem uma questão lá do soropitinista que ia doar, né, vai passar para o município, que a gente tem que discutir como é que fica isso daí. Eles já devolveram, secretário, e já está nas mãos do Jean, lá do setor de patrimônio, para que faça a regularização. Desculpe voltar, mas o terreno já está e já foi devolvido pelas irmãs. Mais ou menos, eu não vou entrar no mérito com o senhor, porque assim, nós precisamos ter a propriedade para daí ter, porque ele deve estar em trâmite. Vereadora isso, né? Maria Letícia, eu não tenho essa informação. Se eu puder só fazer uma argumentação em cima desse Nós temos assunto. com o tempo bem curto, está para acabar. O senhor, no final, se houver tempo, o senhor se manifesta. Muito obrigado. Nós, na sequência, vereador Goura, vereador Pia e o vereador Osias. O Pia fica por último? Perfeito. Por favor, vereador Goura. Muito obrigado, vereador Scalino. Saudação à secretária e a toda a equipe aqui presente. De forma muito breve, secretária, 4 questionamentos. A questão dos garis e todas as pessoas que trabalham na área de coleta de resíduos, se elas também não estão já presentes no grupo de risco de vacinação, e caso não, se isso pudesse ser avaliado pela secretaria. Também um questionamento em relação aos agentes comunitários de saúde, se há previsão de complementação dessas equipes. Eu não posso deixar de mencionar, na última sexta-feira, tivemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal sobre a luta antimanicomial e alguns questionamentos colocados ali por profissionais da rede e também por usuários do sistema. Faço aqui, estou transmitindo o encaminhamento, que é o fortalecimento dos CAPs, de toda a rede, todo o RAPS aqui na nossa cidade, e que mesmo com a previsão e o estudo feito pela Secretaria da Distribuição, da Redistribuição Territorial, mas que a gente tenha para o ano que vem um fortalecimento orçamentário, inclusive, para que não haja essa fusão, o CAPS híbrido, e sim que toda a cidade seja contemplada no CAPS-AD e no CAPS-TM. Também um pedido é que, caso tenhamos orçamento destinado às comunidades terapêuticas, a maioria de caráter religioso, que os critérios técnicos terapêuticos sejam muito bem definidos pela Secretaria e que não haja recursos orçamentários sem o respeito a esses critérios técnicos terapêuticos de forma muito clara. Por fim, secretária, ainda estamos em maio, o Maio Amarelo, 178 óbitos no ano passado. 30 segundos, vereador. Com 61 óbitos de pedestres. A senhora falou muito bem no Salão Brasil, naquele ato, e eu queria reforçar esse pedido de uma política transversal da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Trânsito, para que a gente tenha políticas de redução efetiva desses números. No mais, agradeço e parabenizo todo o trabalho. Nobre Edil, vereador Goura, muito obrigado. Na sequência, companheiro vereador Osias. Obrigado, vereador Scalino. Quero parabenizar mais uma vez a Comissão de Saúde, na pessoa da presidente vereadora Maria Letícia, que faz um belíssimo trabalho e que é técnica também. A todos os vereadores da comissão, a secretária,
Márcia Ursulac, a toda a sua equipe, que eu parabenizo na pessoa do Ricardo, que nos atende sempre muito bem, prontamente, agradeço. Quero mais fazer esta consideração, dizer também que as comunidades terapeutas, elas não recebem verba se não tiver um critério. Elas não recebem, essa verba do governo, elas não recebem se não houver esse critério que o vereador Goura acabou de mencionar. Mas, parabenizar por essa explanação, secretária, e ver que a nossa Curitiba é bem atendida pela sua equipe da secretaria e que eu fico muito feliz em saber da sua prioridade em colocar os técnicos para cuidar da nossa saúde. E, muito bem, tirar as nossas dúvidas enquanto explana a respeito da saúde de Curitiba. Fico feliz porque eu estive no mês de janeiro na minha cidade, em Manaus, e fiquei muito triste em me deparar com uma situação da saúde naquele estado no qual eu nasci, da vulnerabilidade daquela secretaria e do descaso em que aquele estado, uma capital como Manaus, vulnerável na saúde que estava. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador Scalino. Vereador Osias Moraes, muito obrigado pela sua contribuição no debate. Companheiro vereador Pierre, o líder do governo. Bom, inicialmente cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde, através da Márcia, nossa secretária, em especial a equipe da saúde mental, que eu tenho uma afinidade muito grande com todo esse time, que tem se dedicado muito para cuidar da nossa área, principalmente na questão do autismo. As meninas realmente têm feito um trabalho diferenciado a nível de Brasil, não só a nível de Paraná, e isso merece ser registrado publicamente. Quero cumprimentar também, Márcia, você e tua equipe, por terem priorizado a vacinação, as crianças, as pessoas com autismo, terem colocado no grupo prioritário, ao contrário do que muita gente diz, isso já existia, isso não existia. Se fala em doenças crônicas e não se falava em autismo, e vocês, mais uma vez, dando um show, um exemplo nessa área. E dizer também que a UPA da SIC só não abriu antes porque o Ministério Público não deixou. É importante que se registre isso, porque o esforço que a Secretaria de Saúde tem feito para abrir a UPA da SIC chega a ser surreal. Então nós precisamos pontuar essas colocações, deixar claro para que a população saiba o que de fato está acontecendo. Então, Márcia, eu quero hoje parabenizar você e todas as meninas, todos esses homens, essas pessoas maravilhosas que trabalham na Secretaria de Saúde. E se você também quiser dizer como está o fornecimento dos medicamentos materiais dos postos de saúde, também eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, líder Pierre. Scalino, vereador, por favor. Gostaria de também... Muito bem, vereador Ezequias. Secretária Márcia, então tem 3 vereadores e demais pessoas para ouvir as suas respostas. Por gentileza. Com relação à vacina, nós estamos acompanhando os grupos prioritários definidos pelo Ministério, e nós trabalhamos, como bem colocou o Pierre, embora as doenças crônicas envolvam hipertensão, diabetes, pacientes com DPOC, doenças respiratórias, nós abrimos aí para o grupo dos pacientes autistas e portadores aí de transtorno do espectro autista. Nós conseguimos ampliar, porque tínhamos vacina para os motoristas de ônibus, para os motoristas e cobradores, obviamente, porque também estão expostos a risco, taxistas e educadores sociais, enfim, quem lida com muito, além dos professores que já estavam no grupo aqui. Com relação ao pedido do vereador Goura, com relação a garis, nós temos que estudar se temos vacina. Eu acho que, se for possível, vacinaremos agora. Nós vamos fazer uma avaliação. O doutor Alcides está aqui com a Secretaria de Estado. A gente tinha pedido um lote a mais, que fomos informados que não viria, mas a gente pode estudar
o quantitativo, porque a gente também tem que ter responsabilidade de oferecer e ter a vacina, porque senão a gente cria uma expectativa frustrada. Com relação aos agentes comunitários de saúde, a gente teve toda uma reformulação ano passado por uma determinação judicial. Estamos hoje com 438 agentes comunitários, e nessa reestruturação da atenção primária, isso está sendo levado em conta também. Então, assim, na medida do possível, nós vamos ter que ajustar, atendendo sempre a Política Nacional da Atenção Básica. Nós vamos seguir rigorosamente os critérios estabelecidos na Política da Atenção Básica. Com relação à saúde mental, que eu acho que tem 2 temas, comunidade terapêutica e audiência pública, o senhor colocou, há um grupo, vereador Goura, que eles são contra porque eles são contra. Nós já fizemos audiência pública no Ministério Público, nós fizemos audiência pública com todo o Conselho, aberto à comunidade, e há pessoas que elas disseram isso, não sou eu que estou dizendo, eu nem estava na audiência, quem acompanhou foi a doutora Tânia, com toda a nossa equipe de saúde mental, que eles são contra porque eles são contra. Eles não há acordo com eles. Aí fica difícil da gente trabalhar, são profissionais que estão nos CAPs, lamentavelmente, eu até posso dizer, porque os nossos CAPs têm que melhorar muito, mas muito mesmo, e ponha muito nisso, e mais muito ainda, porque o que nós encontramos é uma situação que eu não vou aceitar. Terapeuta ocupacional que vai na frente do COPS tomar cerveja com o usuário que está fazendo tratamento para deixar de beber, é difícil, né, de a gente lidar. Quer dizer, é esse tipo de conduta que a gente tinha. Isso nós não concordamos, não aceitamos e não vamos manter de forma alguma. Não com essa gestão. Se não tinha plano terapêutico, e as pessoas, alguns profissionais gostam dessa bagunça, lamentavelmente, porque não tem que prestar conta para ninguém. Não tem regra. Nós temos regras e princípios. Nós temos um processo para se estabelecer. E algumas pessoas vão ter que sair desse processo, vou lhe dizer já de antemão, porque não se adequam, inclusive com conduta técnica e ética totalmente inadequada, que nós estamos comunicando aos devidos conselhos de classe. Tá? Então, assim, quiser conversar, nós estamos abertos. Nossa política foi aprovada no Conselho, nós fizemos N audiências públicas, fomos aos 10 distritos discutir com a comunidade. Nos 10 nós fomos aprovados. Fizemos uma audiência pública grande, aberta. Agora, essas pessoas se jogam no chão porque perdem um argumento, que vão na frente da rua, ou bloqueiam a rua na frente da secretaria, porque não concordam com o argumento e não têm argumento melhor, desculpe, aí é difícil da gente conversar, com todo o respeito a essas pessoas e ao seu trabalho, vereador Goura. Mas há muita manipulação, inclusive levando pacientes que não têm a mínima condição, que quem está em tratamento com transtorno mental ou com uma dependência química, sendo levado para uma audiência que não sabe nem por quê, nem para quê, e usado, isso para mim é uma infração ética gravíssima. Mas isso está sendo tomadas medidas nos devidos fóruns aí. E o Ministério Público tem nos acompanhado para e passo, e o nosso Conselho Municipal de Saúde. As comunidades terapêuticas foi aberta. Agora, no dia 25 de abril, o Ministério da Saúde, junto com a Senad, abriu para inscrição das comunidades terapêuticas. Obviamente, a partir desse processo, nós vamos acompanhar, porque há uma modificação em curso, né? Com relação a isso, nós temos interesse em articular com esse trabalho das comunidades terapêuticas, porque elas têm um peso também importante nessa área. Então, à medida que o Ministério da Saúde, junto com a Senad, definirem claramente, nós vamos acompanhar o que for a diretriz nacional e não teremos nenhuma dificuldade com isso. Mas eu acho, vereador Moura, nós precisamos discutir muito melhor a questão e o nosso compromisso é melhorar a assistência, pode ter certeza disso. Em nenhum momento queremos prejudicar ninguém. Tá? Só não vou concordar com o uso indevido, como alguns profissionais têm feito, inadequadamente. Lamento. Grata secretária, deixa eu só fazer uma comunicação. Nós temos até 11h31 para finalizar. Na sequência, vereador. Desculpe, eu acabei... com relação ao Pierre colocou, e eu quero colocar aqui, nós estamos
Nosso compromisso é a manutenção de todos os medicamentos, insumos e materiais. E, vereador Pier, nós temos estoque regulador. Você não tem ideia a minha alegria, porque nós conseguimos ter estoque regulador na Secretaria Municipal, graças a essa gloriosa equipe da saúde, que trabalha incansavelmente. Então, não é para faltar, porque a gente sempre tem um na prateleira, um no estoque e um chegando. Coisa que a gente não tinha o ano passado. Infelizmente, nós encontramos a Secretaria realmente numa situação muito grave. Então, inclusive nessa greve dos caminhoneiros, por incrível que pareça, nós temos um estoque regulador que nos dá fôlego aí de 15 dias, né? E isso dá muito segurança para o trabalho de todas as nossas equipes. Então, não falta nada. Só para informar, nossa audiência vai até 11h31. Eu tenho mais um vereador inscrito, que é o vereador Ezequias. Por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Parabenizá-la pelo trabalho que a senhora vem fazendo frente à Secretaria de Saúde. Não temos do que reclamar. A saúde tem seus problemas, tem ainda algumas dificuldades. A senhora sabe, muitas vezes ligamos pedindo questão de UTIs e tantas outras coisas, que a gente sabe que existe ainda algumas necessidades. Mas é possível ver, sim, que a senhora vem fazendo frente à Secretaria, e já começou com o doutor Baracho uma mudança, e agora com a senhora também. Só quero falar sobre a questão das CTs, até porque sou presidente da Frente Parlamentar de Política sobre Drogas. Não consigo entender essa colocação do vereador Goura, que parece que uma perseguição com a questão das comunidades terapêuticas. Eu não tenho comunidade terapêutica, não sou dono de nenhuma, mas sei do trabalho que as comunidades fazem e que a cidade contribui muito pouco com as comunidades terapêuticas, perto do trabalho que lhe é feito. Vereador Zezinho. Queria um direito de resposta, vereador. Entendo que nós precisaríamos fazer mais. E a senhora disse, eu quero parabenizá-la pela sua colocação, de que a Senad está abrindo esse espaço, até porque não havia, até aqui, no governo que a senhora tem feito até aqui, não existe parceria com as comunidades terapêuticas. Né? Não tem nenhum recurso sendo gasto do município com as comunidades terapêuticas. E nós entendemos que há necessidade. Eu tenho cobrado isso do prefeito, cobrado isso do secretário de governo, e já até comentei com a senhora uma certa vez que a senhora esteve aqui, da necessidade de que a secretaria tivesse esses convênios. Se gasta muito nos CTs, nos CAPs, e como a senhora disse, muitas vezes em condições como a senhora mesmo falou, onde o próprio terapeuta que devia dar exemplo está lá bebendo, fumando e outras coisas ali que contribuem para que haja uma piora daquela pessoa. Mas eu quis fazer um contraponto com a fala do vereador, porque a cidade não tem contribuído, infelizmente, e entendo que há necessidade de que se contribua. Obrigado, parabéns. Obrigada, vereador. Nós temos um último agora inscrito, o vereador Zezinho. Quero parabenizar a secretária e toda a sua equipe pelo maravilhoso trabalho. E minha pergunta só queria que a secretária comentasse um pouquinho sobre a UPA-SIC. Eu já estive conversando com a secretária, mas queria que ela falasse aqui para todos. Assim, vereador, o processo... Nós qualificamos 8 organizações sociais, saiu o decreto, acho que dia 12 de abril, 14, não lembro bem, por essa aí, e nós abrimos o processo para, que aí é técnica e preço, nós qualificamos na técnica 4 empresas concorreram, 3 foram qualificadas para apresentar propostas financeiras, mas essa empresa que foi desclassificada entrou com um recurso. Ela não aceitou que ela foi desclassificada, e isso a legislação é de lei, não é uma coisa que a gente possa diminuir os prazos, é 15 dias entre a gente responder, o contraponto, enfim, a questão. Então, provavelmente, se não tiver mais nenhum atraso, a gente, na segunda quinzena de junho, estará com a UPA aberta lá na SIC. Mas estamos trabalhando diretamente em cima desse processo para que essa UPA venha a ser aberta o mais rápido possível.